meninos e meninas de alma cigana. Bom, essa aula é uma aula demonstrativa, ela não é uma aula prática, mas é uma aula reconhecer a quantidade de possibilidades que nós temos para dançar a dança cigana estilo brasileiro, e dentro dessas possibilidades ainda a gente tem essa questão de carregar um pouquinho de técnica, o aprendizado de cada elemento cênico, de cada objeto que nós utilizamos na dança. Existe um manuseio diferente, existe uma forma diferente de pegar aquele objeto, de interagir com aquele objeto. Então, realmente nós precisamos de um estudo técnico que leva um tempo, mas que é possível sim a gente internalizar todas essas possibilidades. Para que a gente utilize elementos cênicos, um objeto para dançar, a gente precisa conhecer bem essa base da dança, que são os manejos de saia, que são os ritmos mais usados, como a rumba, nós utilizamos valsas, nós utilizamos músicas que são binárias, que eu chamo de polka, que tem um andamento um pouco diferente das outras. Para isso, a gente precisa um estudo técnico de ritmos diferentes que a gente utiliza na dança cigana, para então poder aprender os elementos cênicos. Não que a gente não possa pular fases, pular esses estágios, mas quando a gente pula esses estágios, essas fases de aprendizado da dança, a gente não consegue excelência, a gente acaba demorando mais tempo para aprender do que se a gente seguir etapas bem direitinho, né, dentro da nossa condição corporal. E é dessa forma que eu conduzo a minha metodologia, por isso que eu criei uma metodologia Silvia Bragagnolo, porque antes disso não se utilizava uma didática, um método em que vai seguindo etapas do mais fácil para o mais difícil, e isso sim precisa de um conhecimento, né, e pessoas que tenham essa base bem construída para que possa entender de como se dar uma aula, de como se ensinar. Então, nós sermos bailarinas, ótimo, é uma coisa. Nós sermos bailarinas e professoras já exigem da gente essa didática, essa metodologia. E quando nós somos só bailarinas, né, quando nós queremos conduzir a dança de uma forma em que é só para o lazer, é para o prazer, ou porque quer alcançar a excelência, divertindo as pessoas nos palcos, nós precisamos também de professoras que entendam bem o nosso corpo, que entendam bem de metodologia, de didática, para que elas conduzam o nosso corpo de uma forma em que vai conseguir atingir o nosso máximo de aprendizado. A nossa dança aqui no Brasil é uma das únicas danças que nós temos essa possibilidade artística tão grande, porque nós já estamos numa fase em que nós estamos construindo personagens, e quando a gente constrói um personagem, algo que leva para a cena, vou usar como exemplo assim, eu quero um chapeuzinho vermelho, mas a minha chapeuzinho vermelho, ela mora numa tenda cigana, ela é de sangue cigano. Como seria esse chapeuzinho vermelho se eu quisesse levar lá para as escolas uma releitura do chapeuzinho vermelho cigano? Então, eu já estou criando aqui um espetáculo para levar para as crianças. Como seria o trejeito do chapeuzinho vermelho? Como ela dançaria? Como ela passearia pela floresta? Como seria a roupa delas, mais cigana? Como seria esse encantamento juntando a cultura cigana com o chapeuzinho vermelho? Então, eu teria que ter a minha base bem construída da dança para que eu possa transpor nesse personagem que eu criei. E aí, assim, o que o chapeuzinho vermelho usa? Ela usa uma capa. Ela usa um cesto de comida, de frutas, levando para a vovó. Então, como que eu vou dançar com essa capa? Como eu vou fazer para colocar o meu trejeito cigano com essa capa? Que música que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Como que eu vou dançar com aquele cesto
de frutas que está levando para a vovó? Como seria o momento do encontro com o lobo mau? Então, tudo isso são essas possibilidades que hoje nós temos de levar a dança. E a dança, quando nós levamos assim, quando nós fizemos isso, ela realmente cresce, ela realmente dá um salto técnico, porque vai exigir mesmo das bailarinas, vai exigir mais dos professores, dos ensaiadores, das pessoas que criam esses roteiros, porque tudo isso são como se fossem expertises diferentes. Quando nós somos bailarinas é mais fácil, porque geralmente nós temos uma professora, uma coreógrafa que coreografa e passa para nós, e esse estágio é muito importante, o estágio em que a gente aprende as coreografias e que a gente coloca no corpo, e no momento em que a gente é estudante, e depois, lógico, quem queira passar adiante esse conhecimento sendo professora, e aí sim tem que criar as suas próprias coreografias. Nesse momento, muitas pessoas estão criando suas próprias coreografias, as minhas alunas todas dos cursos online já criam suas coreografias, eu ensino toda essa base para elas, para que elas tenham essa autonomia e essa expertise de poderem serem autônomas, de elas serem fortalecidas dentro da prática, de elas terem coragem para fazer as suas próprias criações. E a gente tem coragem, a gente tem força quando a gente conhece algo. Quando a gente não conhece, a gente começa a ter medo. E é para isso que serve essa metodologia bem fundamentada, para que a gente não sinta mais medo de criar uma chapeuzinho vermelho, vestida de cigana, lá com um roteiro cigano. Olha só que legal a gente levar para as escolas esses clássicos infantis e levando e dando essa pincelada do que é a cultura cigana. Aí já estaria um grande trabalho de divulgação da arte, da dança e também da cultura cigana, e fazer com que as pessoas vão amenizando cada vez mais o preconceito. Quanto mais nós trabalharmos técnica, beleza, exuberância na dança, mais nós estamos trabalhando essa aceitação, e mais nós estamos trazendo esse brilho, essas cores e esse empoderamento para a cultura e para a dança. Eu vou dar uma pincelada em todos esses elementos cênicos. A cada elemento cênico eu fiz uma pequena demonstração de 1 minuto, para que você veja mais ou menos como seria fazer essa movimentação. Dentro dos meus cursos eu ensino metodicamente cada movimento, tudo muito bem fundamentado. Passo coreografias também para que as alunas possam alimentar essa questão coreográfica, e a gente passa por todos esses elementos cênicos. Quem estuda comigo estuda bem a base primeiro e depois estuda bem os elementos cênicos. Vamos lá? Eu quero falar então para você por que eu chamo de elemento cênico. Elemento cênico já está dizendo, estou criando uma cena. Então, o elemento cênico dentro do teatro, dentro dessa cena do teatro dança, que quando a gente leva para o palco, é sinal de que nós já estamos interpretando algo. Nós podemos interpretar a realidade, mas nós estamos interpretando. Eu sou uma pessoa que eu me visto normalmente, né, com calça jeans, camiseta, e vou no mercado, vou fazer minhas coisas. E quando eu vou trabalhar, quando eu vou me vestir, eu visto meu figurino, isso já é uma cena, isso já é o meu trabalho, isso eu já estou caracterizada para dançar. Eu já estou vestindo um figurino baseado no quê? Na realidade, na indumentária cigana. Então, todos esses elementos cênicos, eles estão baseados na cultura cigana, e eles estão baseados dentro da realidade, dentro do cotidiano, dentro da vida do povo cigano. Alguns peneiram o trigo, outros não. Então, para você perceber que nós temos várias possibilidades de levar para o palco algo que a gente fundamenta dentro da cultura, representando a cultura, representando o povo cigano.
E a gente precisa representar bem, como eu falei para você. Bom, e elementos cênicos é tudo que acontece no palco. É a iluminação, é o cenário, é a indumentária, no caso é o figurino, são os objetos que nós utilizamos. Então, elemento cênico é tudo isso que compõe a cena num teatro dança no nosso caso. Então, eu não chamo de objeto cênico, mas eu poderia chamar de objeto cênico, porque quando a gente fala elemento cênico, a gente já está, às vezes, generalizando tudo que compõe a cena. Mas eu escolhi esse nome e, enfim, agora já faz parte do meu vocabulário e já faz parte da minha metodologia. Então, todos os objetos que eu utilizo para dançar, eu chamo de elemento cênico. Dentro desses elementos cênicos, eu separei em 3 características principais, dividindo eles como se fossem classes, que seria o elemento cênico que é tradicional, que no caso são os que mais fazem parte da cultura, por exemplo, o que faz parte da indumentária, o que caracteriza muito o povo cigano, que eu já vou falar quais. Os que são difusão, que no caso não fazem parte do cotidiano, não fazem parte da cultura cigana, são os que a gente traz lá da dança do ventre, das danças orientais, chinesas, enfim, são elementos cênicos em que não tem vínculo com a cultura cigana, mas quando a gente quer representar, por exemplo, uma borboleta, eu sou uma cigana borboleta, eu posso usar uma asa, um véu, aqui a asa, por exemplo, o véu wing lá da dança do ventre, ele não ele não faz parte do cotidiano cigano. Então, nós já estamos fusionando a dança. Eu quero representar a deusa Lilith, eu quero usar uma asa preta, parecida com aquelas asas que a gente usa na dança do ventre. Eu vou estar fusionando, mesmo que eu use, não, eu devo usar os trejeitos ciganos em todos esses elementos que a gente dança. Então, é de fundamental importância a gente entender de que quando a gente está dançando a dança cigana estilo brasileiro, com qualquer um desses elementos cênicos, não importa se eu estou fusionando ou não, eu preciso trazer o trejeito tradicional da dança, que é o uso da saia, os trejeitos de ombro, os movimentos de floreio, o jeito de combinar os movimentos, o trejeito, a forma de usar o corpo. Isso tem que estar bem caracterizado, porque senão não vai ser uma dança cigana. Então, eu já falei dos tradicionais e aí tem os modernos, que eu considero, porque o que eu considero um elemento cigano moderno. Eu já estou trazendo, mesmo que seja da cultura cigana, por exemplo, assim, o chapéu, estou dançando com o chapéu, mas ele já é além daquela dança tradicional, ele já está modernizado. Eu estou trazendo uma peneira. Sim, faz parte da cultura cigana peneirar grãos, hoje talvez não, mas antigamente sim. Então, se eu quero representar o cotidiano cigano com a peneira, sim, mas eu já considero uma dança mais modernizada, porque eu estou trazendo um trejeito, inventando um trejeito parecido com a peneira, colocando os movimentos, e eu já considero aí um elemento cênico mais moderno, só para que você entenda bem. Dentro da minha metodologia, eu ensino pelo menos 36 elementos cênicos.